Direto do túnel do tempo do Jornal da Engraçadinha. O ursinho Paul caiu em domínio público e um produtor resolveu fazer um filme de terror macabro e muito bizarro. É isso que dá quando alguma coisa cai em domínio público, mas para isso precisamos contar um pouco da história de Winnie the Pooh. Ursinho Paul é um urso fictício criado pelo escritor inglês Alan Alexander Milne e os direitos sobre as suas histórias pertencem à Disney. Aliás, pertenciam à Disney por 95 anos, vocês vão entender isso daqui a pouco. Segue a história. Milne chamou a personagem de Winnie the Pooh por causa de um ursinho de pelúcia que era do seu filho, Christopher Robin Milne, que foi a base para o personagem Christopher Robin. Seus brinquedos também emprestaram seus nomes para a maioria dos personagens, exceto Corujão e Coelho, assim como o personagem Buster, que foi adicionado à versão da Disney. Os brinquedos de pelúcia de Christopher Robin estão agora expostos na seção principal da Biblioteca Pública de Nova York. Christopher Milne deu o nome ao seu urso de brinquedo por causa de Winnie, um urso preto americano que ele costumava ver no zoológico de Londres, e Paul, um cisne que eles conheceram certa vez em um feriado. O filhote de urso foi comprado de um caçador por $20 por Canadian Lieutenant Harry Colebourn no White River, Ontário, Canadá, a caminho da Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial. Ele chamou o urso de Winnie por causa da sua cidade natal em Winnipeg, Manitoba. Winnie foi trazido clandestinamente para a Inglaterra com o seu dono, e foi considerado extraoficialmente mascote regimental do Forte Garry Horse. Colebourn deixou Winnie no zoológico de Londres enquanto ele e sua unidade estiveram na França. Depois da guerra ela foi oficialmente doada ao zoológico, onde se tornou uma atração muito querida por lá. 4 O Paul o cisne aparece como um personagem à parte em When You Are Very Young. No primeiro capítulo de Winnie the Pooh, Milne explica por que Winnie the Pooh é frequentemente chamado apenas como Paul. Mas seus braços eram tão desajeitados, eles ficaram esticados para cima no ar por mais de uma semana, e quando uma mosca veio e pousou em seu nariz ele teve que espirrar. E eu pensei, mas não tenho certeza, que isso foi o motivo pelo qual ele sempre é chamado de Paul. Existem 3 requerentes, dependendo da questão apresentada. O urso de pelúcia de Christopher Robin, Edward, fez a estreia do seu personagem em um poema no livro infantil em versos de Milne When You Are Very Young, 1924. Winnie the Pooh apareceu pela primeira vez pelo nome em 24 de dezembro de 1925, em uma história natalina licenciada e publicada pelo jornal de Londres The Evening News. Foi ilustrada por J. H. Dowd. 5 A primeira coleção das histórias do Pooh apareceu no livro Winnie the Pooh. A história natalina do The Evening News reapareceu como o primeiro capítulo do livro, e bem no começo ela explicou que Paul era de fato o urso Edward de Christopher Robin, que foi simplesmente renomeado pelo menino. O livro foi publicado em outubro de 1926 pelo primeiro editor dos trabalhos infantis de Milne, Methuen, na Inglaterra, e P. Dutton nos Estados Unidos. O nome completo de Paul é Edward Paul The Best Sanders. O fato de seu primeiro nome ser Edward só é revelado nos primeiros livros escritos sobre ele. Sabe-se que seu sobrenome é Sanders porque está escrito Sr. Sanders na porta de sua casa. Seu nome original, Winnie, vem de um urso que a Milne conheceu quando levava seu filho ao zoológico. A marca foi comprada por Stephen Schlesinger nos Estados Unidos e no Canadá para ser adaptado para televisão, cinema e outros direitos comerciais para trabalhos seculares. Schlesinger registrou Paul e seus amigos por mais de 30 anos, criando o primeiro boneco Paul, disco, jogo de tabuleiro, quebra-cabeça, programa de rádio, animação e filme, por cerca de 30 anos. Em 1961, a Disney adquiriu os direitos de Schlesinger para produzir artigos comerciais baseados nos personagens do seu filme de animação. A primeira vez que Paul e seus amigos apareceram em cores foi em 1932, quando ele foi desenhado por Schlesinger em sua agora conhecida camisa vermelha e lançado em um disco da RCA Victor. Parker Brothers também lançou o jogo do A Milne's Winnie the Pooh em 1933, novamente com Paul em sua camisa vermelha. Nos anos 1940s, Agnes Bruce criou os primeiros bonecos de pelúcia com Paul em sua camisa vermelha.
Depois da morte de Schlesinger em 1953, sua esposa, Shirley Schlesinger Lassell, continuou desenvolvendo o personagem por conta própria. Em 1961, ela concedeu os direitos à companhia Walt Disney em troca de royalties no primeiro dos dois acordos entre Stephen Schlesinger, Inc. e Disney. No mesmo ano, Daphne Milne também licenciou alguns direitos, incluindo direitos dos filmes, para a Disney. Desde 1966, Disney lançou muitas produções animadas estrelando Winnie the Pooh e personagens relacionados. Estes incluíram filmes média-metragem, séries televisivas e filmes para vídeo, bem como os filmes longa-metragem Tigrão o Filme, Leitão o Filme e O Elefante. Em dezembro de 2005, a Disney anunciou a série do canal de televisão Disney Channel, My Friend Tigger e Pooh, sobre as aventuras da meninas de 6 anos Darby e os personagens do Pooh, com aparições ocasionais de Christopher Robin. O programa começou a ser exibido no Disney Channel em 12 de maio de 2007. A versão da Disney de Winnie the Pooh foi lançada no Cartoon All Stars To The Rescue, nos jogos de videogame como Kingdom Hearts e na série de TV Casa do Mickey Mouse. Pooh também aparece nos parques e resorts Walt Disney como um personagem infantil simpático e anfitrião. Na turma de Ursinho Puff, um amigo aparece, Tigrão, que apareceu nos livros pela primeira vez em 1928. Ele é um tigre cheio de energia que adora pular com sua cauda pelo bosque dos 100 acres o dia inteiro. Tigrão é muito ativo e costuma ter muitas ideias, algumas não tão boas, para se divertir. Ele geralmente não pensa muito antes de fazer as coisas, é muito agitado e costuma afirmar coisas absurdamente erradas sem ter consciência disso. Este hábito parece ser causado não por burrice, mas por ignorância, já que Tigrão não gosta de livros e não apresenta interesse em se tornar culto. Um bom exemplo são as palavras que ele usa, muitas vezes inventadas como ridiculoso, óbvio e sequesaptado. Outro exemplo clássico é a forma como ele soletra seu nome, T-I-G-R-O. Tigrão é simpático e costuma estar disposto a ajudar, mas ele quase sempre é, sem querer, direta ou indiretamente, a principal causa de confusões no bosque, deixando o Abel nervoso. Tigrão também aparece em muitos produtos da Disney e até mesmo ganhou um filme estrelado por ele e uma música tema chamada The Wonderful Thing About Tigers, Eu Tenho Prazer em Ser Tigre. O melhor amigo de Tigrão é Guru. Seus outros amigos incluem Abel, Bisonho, Rock, Leitão, Corujão, Cassie, Bolota e Puff. O Puff foi seu companheiro principal que deu origem a vários filmes. Ganhou até mesmo um filme próprio. E não foi diferente para o Tigrão, que pelo que dizem por aí, foi um filme esquecido, mas que realmente aconteceu. Aí tem umas curiosidades que ninguém te contou sobre Pooh e Tigrão. Sabiam que Tigrão, Pooh e alguns membros da turma do Bosque dos 100 Acres possuem distúrbios? Opa, não sou eu que tô falando, é o dono do Imaginago, vejam só. Além disso, o Pooh tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou TAH. No último, é muito difícil manter o foco em uma atividade e existem impulsos e fixações obsessivas em determinados pontos. Acredita-se que o ursinho Pooh possua o transtorno ou compulsão alimentar. É aquela frase do Puff, onde tem abelhas, há muito mel. Calma, deixa eu explicar como isso acontece. O personagem tem uma obsessão excessiva com o mel. Há, também, a ideia de que sua contagem repetitiva dos potes de mel é caracterizada como transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Algumas obras estão perdendo seus direitos exclusivos após um longo período de contrato. É o caso de Winnie the Pooh, de A. Milne, autor infantil cujos personagens fizeram sua primeira aparição em 1926. A obra passou a ter domínio público a partir do dia 1º de janeiro de 2022, o que significa que a Disney não tem mais direitos exclusivos sobre o material. Resumidamente, isso significa que qualquer pessoa pode usar os personagens como quiser sem ter que pagar uma taxa, que é o que está acontecendo com esse slasher. No entanto, ao menos por enquanto, Pooh em sua forma adorável com a camiseta vermelha só pertencerá à Disney justamente por ter sido uma versão criada pela companhia de animação. O mesmo acontece com os outros personagens do Bosque dos 100 Acres, como Leitão, Bisonho, Abel e Corujão, que poderão aparecer na obra mas sem suas tradicionais características.
Em tempo, ao contrário dos demais personagens, Tigrão apareceu na obra de A. Milne apenas em 1928, o que significa que seu domínio só será público em 2024. Mas, pelo menos, ele não deve aparecer no longa de terror. Nos Estados Unidos, são 95 anos para a maioria das criações antes de 1978. Poe já ultrapassou esse período, o que significa que agora qualquer um pode criar conteúdo com o urso. Mas isso só nos Estados Unidos, tá? Já que o ursinho Poe não caiu em domínio público por aqui. Mas por que isso aconteceu por lá e não no Brasil? Calma, deixa eu explicar. Nos Estados Unidos, a legislação é bem mais complexa, já que o prazo de domínio público é de 95 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação da obra. No Brasil, obras literárias passam a ter domínio público quando ultrapassados 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor original da obra, conforme o artigo 41 da Lei nº 9.610 de 1998, conhecida como a Lei de Direitos Autorais. Só para se ter a ideia, o autor inglês Alan Alexander Milne morreu em 1956. Precisamos somar 70 anos ao primeiro dia do ano seguinte ao da sua morte e calculamos a data exata que a obra entrará em domínio público no Brasil. Somam-se 1956 mais 70 anos mais 1 e daí temos o ano 2027. Com essa matemática, concluímos o ursinho Poe entrará em domínio público no Brasil apenas em 2027. Situação similar para a obra O Pequeno Príncipe, que caiu em domínio público no Brasil desde 2015 e está disponível em grande parte dos países, e permaneceu por mais tempo sob a proteção dos direitos patrimoniais de autor na França, país de origem do seu autor Antoine de Saint-Exupéry. Isso porque na legislação francesa, há um prazo de proteção maior para determinadas obras, criando prorrogações específicas à proteção autoral em razão das duas grandes guerras que o país esteve envolvido. Enfim, a Disney perdeu o controle de Poe e Bambi em 2022. Com isso, alguém já se aproveitou para fazer um filme de terror bizarro, não com Bambi, e sim com o ursinho Puff. Ursinho Puff, Sangue e Mel é um novo filme de terror com os personagens popularizados por Walt Disney, escrito e dirigido por RHYS Frank Waterfield. O filme é tão bizarro que literalmente chocou a internet. Além de erros inexplicáveis como o enquadramento errado, entre outras coisas, a maquiagem e o figurino para fazer essa bagaceira deu um custo muito maior do que 2 pastéis e um suquinho de laranja. O pouco que se sabe sobre a história é que se tratará de um terror slasher sobre invasão domiciliar. E agora veja essa, o Poe apareceu em um live action bem depressivo, o nome dele é Christopher Robin em um encontro inesquecível. Nele o ursinho Poe e seus amigos reencontram Robin após anos. E é sobre isso que vamos falar desse enredo do filme. Uma vez que Poe os encontra, o amável urso e sua turma viajam a Londres para ajudar Christopher a redescobrir a alegria da vida. E claro, o Puff não está sozinho, Steamboat Willie e o Mickey Mouse entrarão para a lista de personagens que vão entrar em domínio público já no ano que vem. Contudo, com o Camundongo sendo o personagem mais famoso dos estúdios, a Disney deve novamente lutar para manter seus direitos. Pelo menos isso deve ter uma lembrança boa e maravilhosa, né? Afinal o ursinho Poe, Tigrão e amigos, continuam fofos e lindos no mesmo bosque dos 100 acres. Canal A.